A única coisa que eu tenho contra o filme que eu vou indicar pra vocês hoje é que ele foi produzido pela Miramax, na época que a Miramax pertencia àquele cachorro do Harvey Weinstein. Mas tirando isso, minha querida, esse filme é uma obra de arte. Lembrando aqui que eu não entendo nada de cinema e tenho opiniões meio genéricas sobre arte, mas mesmo assim é uma obra de arte. Primeiro, elenco estrelado com 3 protagonistas representadas pelo que eu acho que é a nobreza de Hollywood, né? Meryl Streep, Nicole Kidman e Julianne Moore, além de Ed Harris, Toni Collette, Claire Danes, Allison Janney e outros. A fotografia desse filme é incrível, além de ter pauta LGBT e lapsos temporais e histórias que vão se desenvolvendo paralelas ao tempo. E Virginia Woolf, claro, que pra mim é o principal. Esse filme, minha querida, é de 2001 e ele tem como pano de fundo o livro Miss Dalloway, da Virginia, que inclusive eu resenhei na semana passada. Procura aí no meu canal Leia Preta Leia e Terror no Ar que você vai achar. Mas ele realmente é baseado no livro homônimo que foi escrito pelo Michael Cunningham e que ganhou o Pulitzer, né, o prêmio Pulitzer de 1999 por causa desse caso. São 3 histórias da vida dessas 3 mulheres que vão se entrelaçando em 3 épocas diferentes com o filme em 3 épocas distintas, com o livro Miss Dalloway como pano de fundo. E assim como no livro da Virginia, a gente vê a vida dessas 3 mulheres ao longo de um único dia. Um dia que ele parece banal, mas que ele vai esconder várias decisões vitais na vida dessas mulheres. A Meryl Streep é a Clarissa Vaughan. E vamos lembrar que o nome da Miss Dalloway é Clarissa. A Clarissa Vaughan é uma editora nova-iorquina, mais ou menos de meia idade, que ela vive com a sua companheira Sally, que é a Allison Janney que faz, e que ela está preparando uma festa em homenagem ao prêmio literário que o seu amigo e ex-namorado Richard ganhou. Então, em uma manhã, Clarissa decide comprar as flores ela mesma. E passa um dia em idas e vindas tentando organizar essa festa, enquanto ela visita o Richard e tenta convencê-lo a comparecer à festa que ela está fazendo para ele. O Richard é o ponto de ligação da história da Clarissa com a segunda história. O Richard é um escritor portador do vírus do HIV e ele está muito doente, né, devido às complicações da AIDS. E ele escreveu esse grande livro sobre mulheres da sua vida, incluindo a sua mãe, que é a protagonista da nossa segunda história. O Richard, ele é um homem gay, ou bi, provavelmente bi, que ele já foi namorado de Clarissa por um curto período, quando eles tinham ali uns 19 anos, e ele colocou nela o apelido de Miss Dalloway, que também é Clarissa. E aí, gente, eu fiquei meio sem saber se o Richard ele era fã ou hater dela, porque se você lembrar da resenha que eu fiz, se a gente fizer um paralelo com a personagem Clarissa Dalloway, ela sempre é acusada no livro de estar sempre procurando se distrair com preocupações menores, meio dioturnas, para evitar encarar a própria vida. Ou seja, Clarissa Dalloway é considerada fútil. Então não sei aí se era um elogio ou não. O Richard ele é filho de Laura Brown, que é interpretado pela Julianne Moore, cuja história se passa em um dia do ano de 1950, onde ela é uma dona de casa nos subúrbios de Los Angeles. A mãe do Richard, o Richard ali tem uns 5 anos e ela tá grávida de 6 meses da irmã do Richard. E ela vive uma lógica bem Threadwife, só que Threadwife em colapso, né? E ela tá ali numa depressão profunda enquanto ela lê Miss Dalloway de Virginia. E também tem a própria Virginia, em 1923, que é a terceira personagem, que vive com seu marido e editor em Richmond, no interior da Inglaterra, e ela está sempre enfrentando os seus demônios psicológicos. A Virginia tinha várias questões psicológicas, e no livro ela está tentando escrever o livro Miss Dalloway, e ela pensa o tempo todo se ela deve ou não se matar, ou se é a Clarice que deve se matar, a Clarissa Dalloway. Então é um livro que une essas 3 mulheres, principalmente pelos seus papéis de gênero, daquilo que se espera dessas mulheres, né? Principalmente que elas sejam boas esposas e boas donas de casa, que elas estejam sempre se preocupando aí ser o anjo do lar, e que elas estejam sempre fazendo coisas pelos outros. E principalmente que elas sejam boas anfitriãs e sempre mantenham as aparências. A questão da maternagem também está muito presente com força, principalmente na personagem da Julianne Moore, que visivelmente está em depressão e que após o parto da sua segunda filha, ela escolhe deixar os filhos e o marido e fugir. E ela diz: há anos em um quarto de hotel eu tive que escolher entre a vida e a morte, e eu escolhi viver. Esse filme tem frases assim muito poderosas.
As três, elas enfrentam questões psicológicas profundas, além dessas questões relativas às suas sexualidades, porque as três, elas são pelo menos bissexuais. A Virginia Woolf, com certeza, né? A gente sabe disso. Mas apenas a Clarissa, que vive em 2001, ainda pode viver a sua relação com uma mulher de forma pelo menos oficial. Ela pode morar com essa mulher, ter uma vida com essa mulher, embora que a gente perceba que isso não é totalmente aceito, inclusive pela própria Clarissa. Mas a questão que vai unir principalmente as três histórias é, acima de tudo, a questão do suicídio, que é esse nível de desespero e as diversas razões que levam uma pessoa a essa atitude extrema. As três histórias vão passar por essa situação, lembrando que principalmente a Virginia Woolf cometeu suicídio em 41. Em geral, esse filme ele foi bem recebido pela crítica e pelo público, e por mim, que é o mais importante. Recebeu 9 indicações ao Oscar de 2002, e ele conseguiu a vitória para Nicole Kidman, que ganhou a categoria de melhor atriz pela personagem da Virginia Woolf. Ela também ganhou o Oscar de melhor atriz em filme dramático no Globo de Ouro do ano seguinte, e o filme ganhou o Globo de Ouro do melhor filme. Eu acho esse filme pouco valorizado, tá? Acho que deveria ter ganhado mais coisa. Em resumo aqui pra vocês, lindo, 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 lindo. Recomendo demais que você assista. Boneca 5 de 5 estrelas, e ele tá disponível de graça naquele streaming do Mercado Livre pra você assistir. Essa é a dica de hoje. Beijo!